Diga, Deus é bom. Eu queria que você virasse seu irmão que está ao seu lado e diga assim para ele: eu vejo em você um líder de excelência. Fala assim. Agora diga, creia. Agora diga assim, deixe de ser incrédulo. Mas é verdade. Você sabia que Tadel é para líderes? Quem sabia disso? Diga amém. As palavras do Tadel são voltadas para a liderança. Então, você que ainda não é líder, você está aqui se preparando para ser, amém? Então, quando nós vamos pregar aqui, seja eu, seja o pastor Marcos, pastor Márcio, pastora Keila, ou qualquer outro pregador, nós só estamos falando para líderes. Diga, eu sou um líder. Talvez você seja líder da sua casa, cuidando dos seus filhos, né? Talvez você seja líder da sua esposa, da sua família, no seu trabalho. Mas quem sabe Deus também tenha para você a liderança de células, amém, queridos? E a Bíblia diz que aquele que almeja ser um líder na casa do Senhor, excelente coisa almeja. Excelente coisa deseja. É servir o Senhor. Então, servir a Deus, liderando uma célula, tomando conta de vidas, diga comigo, diga assim, é excelente. É assim que Deus vê. Então, cada um que está aqui, saiba que você está no lugar certo, se preparando para ser excelente. Quem quer ser excelente aqui? Cada vez, irmãos, eu estou sendo desafiada a melhorar. E eu agradeço muito ao Espírito Santo pelas correções. Quem agradece ao Espírito Santo pelas correções? Deus é muito bom. Deus nos ama tanto que nos corrige. Essa mensagem, essa palavra que eu vou estar passando para vocês, como ser um líder como Jesus, não é minha. Na verdade, é do pastor Paulo Jeff, o discipulador do pastor Abe. Eu estava ouvindo a palavra e senti na hora que era para eu estar passando para os irmãos. Então, eu ouvi a palavra e aí eu fiz, as minhas adaptações, mas tudo baseado na palavra do pastor Paulo Jeff. Ser um líder como Jesus. Quem quer aprender a ser um líder assim como Jesus? Então, eu vou estar falando algumas coisas que Jesus fazia na liderança dele, que é para eu e você, a gente imitar, tá certo? A primeira coisa que eu percebo, que eu vi, é que Jesus era um exemplo. Fala para o seu irmão, seja um exemplo. Então, ser um líder como Jesus é ser exemplo. Então, coloca aí, eu queria pedir para a Eduardo colocar o nome, ser exemplo. Então, nós precisamos ser exemplo. Ora em João 13, que Jesus, ele escreveu, João escrevendo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim sobre Jesus, é Jesus falando. Ora, se eu sendo o Senhor, João 13, 14, 15. Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei dei o exemplo. Para que, como vos fiz, façais vós também. Então, em João 13, era a última ceia. E quando todo mundo chegou para cear, Jesus estava vestido com roupa de servo. E ele estava com uma toalha e uma bacia. Essa função era para aquele escravo da casa que fazia esse tipo de serviço. E Jesus, ele então se posicionou como um servo. E ele começou a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos ficaram muito constrangidos. Aí Pedro disse, não, Senhor, não lave os meus pés. Aí Jesus disse a ele, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Então Jesus lava a cabeça, lava os pés, lava o corpo. Será que era já exagerado? Era sanguíneo mesmo, Pedro, não era? Então o Senhor lave tudo. Ele fez, não, eu só preciso lavar os seus pés. Quem já foi lavado não precisa não ser os pés. Então, o Senhor estava mostrando, o coração de servo dele. Apesar de ser o Senhor, ele era o próprio Deus encarnado. Ele se colocou na posição de servir as pessoas. E é essa posição que, como líderes nas células, deve ser a nossa. Servir os irmãos. Cuidar bem dos irmãos. Olha para mim, agora é seu teste.
Nós vamos depois descobrir qual foi a célula que mais enviou pessoas para o encontro, que nós queremos honrar. As três células que mais enviou pessoas para o encontro. E qual foi o setor que mais enviou. Nós vamos honrar. Por quê? Porque aquela pessoa que batalha por suas ovelhinhas na célula, olha, eu me lembro, teve um ano aí que Suzy estava com umas discípulas num semáforo, vendendo água. E não foi apenas ela, até a célula de Tiago também. Sei que eles se mobilizaram. Eu fiquei muito tocada com os irmãos, porque eles estavam até no 7 de setembro, no desfile. Irmãos, estava chovendo. Eles foram tão cedo, os bichinhos. Eu sei que a Amanda estava vendendo água, junto com os outros irmãos. Né? Suzy também armou até umas tendas, meus irmãos. Eu me lembro, fiquei muito impressionada com os irmãos aqui da igreja, líderes de célula, servindo mesmo. Eles acordaram cedo e mobilizaram para vender água. Pena que choveu. Aí não deu muito para vender muita água. Mas o coração deles, de se esforçarem para levar pessoas para o encontro. Eu queria que a gente aplaudisse pessoas assim. Vamos aplaudir? Aleluia! Eu fiquei muito tocada, irmãos, com os nossos líderes. Então, assim, quando alguém me conta um testemunho do esforço dos líderes, o preço que eles estão pagando, irmãos, nós só temos que honrar pessoas como essas, que são exemplo de amor mesmo, né? Que se esforçam. Quero dizer a você, não deixe ninguém. É uma pessoa que chegou, não faz nem um mês da sua célula, não tem problema, leva para o encontro. Leva, sabe por quê? Lá vão se converter, lá vão ter uma experiência e vão voltar transformados. Quem crê nisso? Tantos testemunhos, irmãos, já viu de encontro. Chega uma pessoa na sua célula, faz 2 semanas, convide para o encontro. Se mobilize, faça vaquinha. Olha, eu me lembro, a pastora Ana Márcia estava me dizendo de umas irmãs lá do setor amarelo que foram vender. Olha que meninas demais. Elas tiveram a ideia de fazer um bazar, como é que chama? Online, né? Gente, eu fiquei espantada, porque ela disse que no Ceasa, pastor, a gente vende coisa de R$2, R$3. Eu vendia R$20 um sapato. Eu vendia R$20 uma calça jeans. Elas vendiam, conseguiram doações de sapato e roupa e venderam pela internet e conseguiram todo o dinheiro. Irmãos, isso aí é pedir a Deus estratégia. Mas eu queria te falar e te desafiar que você seja como Jesus. Ele se colocou, né, como o servo de todos. E é assim que, quando eu vejo um líder fazendo isso, gente, chega que a gente fica, sabe o quê? Constrangido de gente dessa qualidade, que dá a vida mesmo pelas ovelhas de Jesus, amém, queridos? Então, eu quero desafiar você que é líder, olhe, mobiliza o setor, faz vaquinha, peça a Deus ideias, mas não deixa ninguém ficar sem ir para o encontro. Se a pessoa está 2 semanas na tua célula, leva mesmo essa. Vai ter uma experiência profunda com Deus. Eu achei esse versículo aqui muito poderoso. Eu coloquei esses versículos aqui para a gente ler junto. Pode colocar. 1 Pedro 5,2. Diz assim: aconselho, vamos ler juntos? Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não é lindo isso, irmãos? Então, como é que Deus quer que você lidere a sua célula? Como é que Deus quer que você sirva os irmãos? É imitando Jesus. Então, Pedro está dizendo, eu aconselho vocês que cuidem bem. Olhe, líder, eu sei que você já cuida bem, mas se você quer agradar o coração do Senhor, faça com alegria. Façam isso de boa vontade, como Deus quer. Como é que Deus quer que a gente lidere a célula? De boa vontade. O que é isso? Com alegria. Diga comigo, é um privilégio cuidar de pessoas. É uma honra, irmãos. E quando eu vejo um versículo desse escrito por um discípulo de Jesus, Pedro, façam isso de boa vontade. Cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu. Olha, você que é líder de célula,
Eu e Marcos não fomos nós que colocamos você para liderar essa célula. Não fomos. Foi o Senhor e nós obedecemos. Quem está entendendo, diga amém. Quem confiou a liderança a você foi o próprio Senhor. E sabe de uma coisa? Quando Deus confia em nós algo, Deus sabe que nós temos condições de dar o melhor. Deus não se engana em ter colocado você como líder. Você pode estar passando uma fase difícil na sua célula, mas eu quero te dizer, profetiza, jejua com os irmãos pela célula. Essa célula vai bombar. Quem crê, diga amém. Essa célula vai fazer assim história no seu bairro. Quem crê, diga amém. Então declare e ore, Deus vai dar estratégia e você vai ver milagres, salvação de pessoas, gente nova chegando na sua célula. Quem toma posse? Já começa a visualizar a sua cheia. Eita, tem que arrumar outro banco, Amém, irmãos? Creia nisso, profetize, declare e faça com alegria, porque assim é como Deus quer. Não faça de má vontade, olha, que coisa séria. Faça isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não pode. Se está sem alegria, vai orar que Deus te dá alegria. Deus é um Deus que responde orações. Então, tem gente que só trabalha por dinheiro. Ah, se me pagar eu vou. Não, na obra de Deus não é assim, irmãos. A obra de Deus é feita de gente que ama Jesus. Quem ama Jesus, diga amém. Não é porque ganha salário. Eu me lembro quando eu e Marcos fomos ganhar o primeiro salário, irmãos. Nós entramos em crise. Porque nós dizemos ao pastor, não, pastor, a gente não quer não. Não, mas vocês são pastores. Não, mas a gente não quer não. Ficamos em crise. Ele disse, não, mas o certo é que quem trabalha para o evangelho, viva do evangelho. E a gente entrou em crise, irmãos, porque nós não tínhamos o costume de receber salário. E a gente foi buscar o Senhor para Deus falar conosco. Mas nunca devemos fazer por dinheiro, mas sempre por amor a Jesus, amém? É por amor, é por amor e é por amor. E faça com alegria. Olha o próximo versículo. O versículo 3, viu? 1 Pedro 5, 3. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Então você que é líder de célula, se você estiver estressado, sabe o que você deve fazer? Nada, fique calado. Vá orar, desestressar, se renove no amor de Deus, adore bem muito ao Senhor, seja cheio do amor de Deus. Mas você não pode tomar conta de célula, mandando nas pessoas. Faça o que eu estou dizendo. Não, você não é dono de ninguém. E é pecado isso. Não sejam dominadores das pessoas. Não procure dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês. Mas seja um exemplo. Então, como é que a gente serve na casa do Senhor? Fazendo. Me imitem. Paulo disse lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sejam os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então é assim que a gente deve trabalhar para Jesus. Sendo exemplo, amando de todo o coração, servindo os irmãos, procurando saber o que está faltando, e faz campanha, e pede no setor ajuda. Às vezes, os irmãos, quando não conseguem no setor, fala com o pastor está precisando, a gente às vezes fala com outro setor para ajudar, mas nós temos que cuidar bem das pessoas, como Deus quer. Fale comigo, como Deus quer. Olha esse outro versículo, 1 Timóteo 4,12. Sabe o que diz aí? Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Temos que ser um exemplo. Às vezes a gente erra, mas até o nosso erro deve servir de exemplo. A maneira como a gente se corrige, a maneira como a gente se humilha, a maneira como a gente reconhece que está errado, a maneira como que a gente aceita a correção. Até nisso, irmãos, somos observados, somos duros de coração, se fechamos, se somos difíceis de lidar, né? Os nossos discípulos estão observando a gente em tudo, e nós temos que ser exemplo.
exemplo para pessoas que já são exemplo, que são as pessoas fiéis. Então, seja um exemplo, primeiro para agradar o Senhor, mas para inspirar pessoas a lhe imitar. Amém, irmãos? Seja uma inspiração, irmãos, de quebrantamento, de aceitar correção, de aceitar uma palavra de instrução, né? Tem gente que quando a gente vai ensinar, não gosta de ser ensinado. Que feio, né, irmãos? Jesus diz, aprendam de mim que sou humilde de coração. Então, temos que ser um exemplo na maneira de falar com as pessoas, né, nas nossas atitudes, no amor, na maneira de falar, que sempre deve ser com amor. Um exemplo de fé mesmo. Minha célula vai mudar. Eu acho lindo, irmãos, quando nós temos testemunhos. Nós vamos depois separar uns minutinhos e vamos colocar algum líder aqui para testemunhar os milagres que Deus já fez nas células. A célula está quase morrendo e Deus vai ressuscitar e multiplicar. Porque o líder teve fé e agiu, né, com fé. E também na pureza temos que ser exemplo. Eu acho tão lindo a forma como Paulo agia consigo mesmo. Ele se esforçava, Paulo, para que naquilo que ele ensinava as pessoas, ele não fosse reprovado. 1 Coríntios 9, 27 diz assim, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que coisa, né? Paulo, ele se esforçava para que aquilo que ele ensinasse às pessoas, ele pudesse cumprir. A gente não pode ensinar os outros e não praticar o que a gente ensina. Segunda coisa que eu e você devemos imitar em Jesus é desafiar os nossos discípulos. Desafie seus discípulos. Eu achei isso demais. Mateus 10, 8. O que é que está escrito aí? Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Eu achei demais, sim ou não? Isso é um desafio, sim ou não? Jesus chegou para homens iletrados, gente mais rude, sem muito estudo, gente da pesca, do povo, trabalhador braçal. Jesus pega homens de temperamento difícil, gente temperamental, e Jesus começa a conviver com aqueles discípulos e ensiná-los a se parecer com ele. E quando eles começam a crescer e a mudar o comportamento, Jesus então desafia seus discípulos a fazer, imagine, irmãos, milagres, não que eles fariam neles mesmos, né? Mas na fé em Jesus, eles iriam ver milagres acontecendo, e Jesus dá uma ordem: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. É desafiador ou não isso? Nós também devemos desafiar os nossos discípulos para um propósito maior, porque Jesus fazia isso. Ele desafiou a fé deles a orarem pelas pessoas e a ver milagres acontecer. Eu achei Jesus demais. Nós também temos que imitar isso. Você sabia? Em Mateus 28, Jesus desafia os discípulos a alcançar o mundo. Façam discípulos de todas as nações. Gente, Jesus está tirando eles do limite que eles tinham, a visão pequena, e desafiando: ei, vocês podem muito mais. Não é lindo isso, irmãos? Nós temos que fazer isso com nossos discípulos. Que a gente diz: você vai ser um pastor. Eu não sei nem falar direito. E você dizer: não, camarada, você vai ser. Eu vejo em você um grande líder. Comece a gerar a visão de Deus no coração dos seus discípulos, amém? Às vezes você diz assim: fulano, você vai ser um discipulador. Não tem condição de ser discipulador, não. Tem sim, eu já vejo. Isso vai ajudar seus discípulos a crescerem. Aí você diz: eu já vejo você sendo um poderoso líder de célula. E o discípulo: não, mas eu não consigo. Consegue sim. E jejua com o seu discípulo, e ora com ele, lê a Bíblia com ele. Se Jesus usou gente analfabeta praticamente, né, semi-analfabeta, gente, né, rude, e fez esses homens se tornarem grandes líderes do mundo. 2000 anos depois, estamos aqui falando de Pedro, Tiago, de João.
de Tomé. Gente do povão. Tinha uns até que estavam melhores, né? Que Mateus era, né, coletor de impostos. Sabia de mais uma coisinha. Mas ele pegou gente que ninguém dava um centavo. E ele, convivendo com esses discípulos, ele começou a inspirá-los. Vocês vão revolucionar o mundo. Eu? Faça seus discípulos sonhar, amém, irmãos? Você vai olhar para o seu discípulo e dizer, você vai ganhar o seu bairro, amém? Eu já vejo você ganhar aquele vizinho, aquele outro vizinho, né? E você vai gerar os sonhos de Deus no coração dos seus discípulos, né? Você precisa desafiar a visão deles, a fé, para coisas muito maiores. Qual é a nossa função? Eu achei muito joia. O pastor Paulo Jeff disse, nós como líderes, nós devemos orar com o nosso discípulo e levá-los a buscar de Deus qual é o chamado deles. Meu irmão, vai buscar qual é o seu chamado. E você como líder, comece a perceber quais são os talentos do seu discípulo. Quais são os dons. Talvez seu discípulo seja muito simpático. Ele gosta de ficar na célula recepcionando as pessoas. Olha para mim. Quem for simpático assim, tem um chamado para a atmosfera aqui da igreja. Sabia? Gente simpática é para ficar aqui na nossa igreja, com a pastora Keila, na recepção das pessoas. Quem crê nisso? Não é possível que não tenha ninguém simpático na tua célula. Eu acredito que tem gente que gosta de recepcionar, que fica feliz. Se você perceber alguém, já manda para a pastora Keila. Gente assim simpática. É o nosso cartão postal da igreja, aleluia, amém? Gente que ama ficar perto das pessoas, bem-vindo e ama e tudo. Essa é a pessoa certa para estar no ministério, a atmosfera. E ela está dizendo, manda Jesus, manda! Porque o ministério atmosfera aqui da igreja está precisando de gente para recepcionar, irmãos. Porque quem está no ministério atmosfera está ali fazendo o quê? Salvando vidas com um sorriso. Com o guarda-chuva aqui no inverno, né? Os irmãos que estão com colete, colocando o carro para cá. Gente, um visitante diz, eu quero dar aquela igreja, porque ali eu sou bem recebida. Amém, irmãos? Se tiver alguém simpático na sua célula, é para o ministério atmosfera. Oh, glória! E a gente vai ter o melhor ministério da igreja, de recepção. Nós vamos fazer a diferença, amém, irmãos? Só gente amorosa aqui na porta da igreja. Aí você percebe outro discípulo que canta tão afinado. Parece um passarinho. Aí você diz, oi irmão. Gente, que voz é essa? Procura o pastor Marcos para o ministério de música, amém irmãos? Aí você vê uma pessoa na sua célula tão amoroso com as crianças. E tem cuidado. Vem cá, queridinho. Epa. Manda para a Ana, para o Ministério de Crianças aqui da igreja. Amém, queridos? CCA Kids precisa de gente amorosa com crianças. Que ama criança. Talvez você encontre gente que se compadece. Meu Deus, vamos ajudar irmão fulano tal. Aí você precisa botar no Ministério de Ação Social. Quem sabe para entregar seu pão. Ou tem o dom ali. Né, tem compaixão, né? Dom de misericórdia. Tudo quer orar pelas pessoas. Aí você diz, irmão, quem sabe seu chamado é para orar nos hospitais, irmão? Quem está entendendo aqui? Como líder, observe seus discípulos, os dons que eles têm, os talentos que eles têm. E incentive eles a trabalharem para Jesus, amém? Uns têm uns dons de cabeleireiro, né, Márcia? Aí... Sabia que o pessoal aqui da igreja, que está fazendo curso cabeleireiro, estão por aí nos bairros, irmãos, cortando o cabelo do povo, aleluia. Né? E nós queremos que a pastora Ana Márcia, com Márcia, além de cortar cabelo, evangelize as pessoas, traga uma palavra de Deus, amém, queridos? Então, descubra qual é o dom e coloque a pessoa. Esses dias mesmo, Cléia me procurou e disse que tem uma irmã, ela me mostrou as fotos, eu fiquei assim, ó. Tem uma irmã aqui na igreja que ela tem o dom, irmãos, de fazer coisas de tricô. E ela vai dar aula de tricô aqui na igreja. Aqui, numa das salas, né? E eu fiquei muito impactada. É uma maneira de você investir no dom das pessoas para ajudar pessoas que não têm salário. É uma forma de servir o Senhor. Amém, queridos?
Desafie os seus discípulos. Ajude a descobrir o dom deles, qual é o chamado deles. E incentive-os a usar o dom que eles têm. Olhe para mim. Nós não temos ainda um ministério com idosos, porque ninguém se levantou na igreja. Mas quando aparecer uma pessoa com um chamado para trabalhar com velhinho, vai ter um ministério aqui na igreja. Eu vi uma vez no repórter, um grupo de pessoas que juntavam os velhinhos, cada um ia fazer, sabe o quê? Eles faziam crochê, outros faziam pano de prato, fizeram um bazar para ajudar pessoas. Que coisa linda. Então, quando Deus levanta pessoas, surgem os ministérios. Então, ajude seus discípulos a descobrir, desafie esses discípulos a trabalharem para Jesus. Quem quer fazer isso, diga amém. E Jesus fazia isso, viu? E isso me deixa até perplexo, porque ele desafiou, olha, curem enfermos, que desafio. E nós temos que desafiar os nossos discípulos a não ficar sentado no banco, mas a trabalhar para Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Terceira coisa, que nós temos que imitar Jesus. Ele afirmava seus discípulos. Então, afirme seus discípulos. Olha em João 14, versículo 12. Faça assim. O que é afirmar? Diga, é elogiar. Jesus disse, né? Digo a verdade. Olha a frase de Jesus para os discípulos. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. É desafiador não isso? Muito desafiador. Jesus está aqui animando os discípulos. Ele está encorajando os discípulos. Olhe, se vocês confiarem em mim, vocês farão obras maiores. Sabe o que aconteceu? Pedro acreditou. Pedro acreditou nisso. Quando Jesus morreu, ressuscitou, e ele foi batizado com o Espírito Santo, um dia, era mais ou menos 3 da tarde, está ele e João entrando para orar no templo. 3 da tarde. Ele olhou assim e viu um homem paralítico. Ele olhou para o homem e disse, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Ele falou com tanta autoridade como pulou. E o homem ficou curado, irmãos. Veja como ele se encheu de fé, sim ou não? De coragem, ele lembrou. Jesus disse que eu ia fazer obras maiores. Jesus disse, cura enfermos. Gente, você sabia que um dia Pedro estava fazendo visitas, né? Ele soube que estava tendo um avivamento nas cidades. E aí ele soube de uma mulher que fazia muitas obras de caridade, cuidava, era uma irmã da igreja. Mas ela morreu. E quando chegou lá, a mulher estava lá morta, já fazia uns 3 dias. Não sei, não me lembro agora quantos dias, mas olha para mim aí. E quando ele soube, a Bíblia diz que ele foi lá, orou pela mulher e a mulher fez o quê? Ressuscitou, irmãos. Que coisa incrível. Quem foi que ressuscitou? Foi Jesus, mas através de quem? De Pedro. Aquele homem meio bravo, meio, como é que eu posso dizer? Grosseiro. Foi sendo transformado. Ele foi sendo amoroso. Ele começou a ter muita compaixão. E ele começou a obedecer às ordens de Jesus. E ele começou a fazer coisas que Jesus fazia. E nós temos que agir assim com os nossos discípulos. Animando os nossos discípulos. Encorajando. Acreditando neles. Você tem que elogiar muito. Diga, eu preciso elogiar muito. Deus estava falando para mim. Filha, elogie mais. Seu discípulo, diga, é mesmo, Senhor. Porque se você começar a elogiar a sua célula, a célula vai crescer. Quem crê nisso? Esses dias o Tiago falou conosco, né? E nós tínhamos ouvido uma palavra. E Deus estava falando para nós, elogie mais, elogie mais. Então sua célula pode só ter você e outro. Eita Jesus, já estou vendo minha célula crescendo. Só tem hoje um, mas vai crescer. E você vai declarar palavras de fé. Meu Deus, eu só me lembro do pastor Jaziael, pastora Jerusa, que eles foram na célula de Gêmeos Damares, irmãos. A célula de Gêmeos Damares
ela estava quase falida. Na verdade, ela estava na UTI, passando um pouco da UTI. Então, eles estavam na casa de um casal, o casal se afastou, eles ficaram sem casa, e tinha um rapaz que ficou com eles, mas ele não estava muito firme, e os coitados estavam só comigo, chorava tanto nesse mundo. Pastor, morreu nossa célula, só sobrou os dois. Da célula toda só ficou os dois, e esse rapaz que estava só fazendo companhia. E aí eu tinha na época falado com Rosângela, Rosângela, cede aí uma discípula tua com uma casa, para ver se a gente recomeça a célula de Damares e Gêmeos. Aí Rosângela cedeu, foi a Andréa ficar com Gêmeos Damares, e eles foram começar do zero. Aí eu me lembro que nesses dias, irmãos, o pastor José Jesus veio em Garanhuns para fazer supervisão. E para onde eles foram? Para a célula de Gêmeos Damares. Chegou lá, só estava Gêmeos Damares, estava a dona da casa. E o rapazinho que estava ainda se firmando, o senhor lá. E disse que quando chegou lá, ela chegou para mim e disse, pastor, eu estou chocada. O que foi? Olha, só estava eles, e eu e Jazi. Quando chegou lá, estava Damares. Essa célula maravilhosa! Parecia que a célula estava transbordando, só tinha esse pingo de gente. Né? E mesmo assim era André emprestado, porque nem discípula de Damares ela era na época. Mas sabe, irmãos, com esse entusiasmo, falando palavras de fé. Sabe o que aconteceu? No mesmo ano, a célula multiplicou 2 vezes. Vamos aplaudir o Senhor. Deus é um Deus de milagres, irmãos. De milagres mesmo. Mas eles tiveram que profetizar e trabalhar. Eles faziam muitas visitas, irmãos. E Deus foi enchendo a casa deles. Naquele mesmo ano, Deus fez esse milagre. Eles enviaram uma célula, enviaram a Andréa como líder de célula e mais uma célula de crianças, depois de toda essa situação tão terrível. Então, quando você falar palavras de fé e você diz para o seu discípulo, você vai conseguir, sua célula vai crescer, Deus vai lhe ajudar. Olhe, às vezes está acontecendo, são resistências espirituais. Porque você faz tudo e nada acontece na sua célula. Sabe o que você tem que fazer? Junte o povo da sua célula, termine mais cedo e vai fazer caminhada de oração no bairro, amém, irmãos? Às vezes são demônios resistindo ao crescimento da sua célula. E só se vence com armas espirituais, oração e jejum. Então faça uma caminhada de oração, mas declare que sua célula vai romper, seus discípulos vão crescer. Em Provérbios 12, 25, diz assim, uma palavra bondosa anima. Fale comigo. Uma palavra bondosa anima as pessoas. Então nós temos que ter palavras de ânimo, amém? Não deixe o seu discípulo ficar lá. Eu não consigo, eu não posso. Você pode sim, você é capaz sim. E jejua junto. E vai fazer caminhada junto, amém, supervisor? Vai caminhar com o seu discípulo naquele bairro. E esse bairro vai ser ganho para Jesus. Então, a boa palavra de encorajamento ajuda os discípulos a se verem como Deus os vê. Então, nós precisamos ajudar os nossos discípulos a se verem como o Senhor os vê. Devemos elogiá-los, incentivá-los e acreditar neles. Às vezes é um sentimento de fracasso. Principalmente quando a célula passa 1 ano, 2, 3 sem multiplicar. Mas sabe de uma coisa? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra pessoas, é contra seres invisíveis. Então se levante com a célula, vamos jejuar toda a célula, vamos jejuar o setor, mas o nosso setor vai crescer. Quem crê nisso, diga amém. Jesus disse, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, sua célula vai crescer e eu creio nisso. Porque Deus confiou em você e você é capaz. Diga, eu sou capaz. Diga, tudo eu posso. Em Jesus, que me fortalece. Ele vai te dar ideias. Sua célula vai crescer e acabou-se. Olha, nós estávamos em Recife e eu achei tão interessante essa irmã. Ela mudou de lugar, comprou uma casa nova e era um condomínio. E ela disse, meu Deus, como é que eu vou abrir uma célula aqui? Sabe qual é a ideia que Deus deu? Compre um cachorro. Aí ela comprou um cachorro, porque ela percebeu que só via os vizinhos andando com o cachorro. Ela disse, vou comprar um cachorro também. Aí ela começou a andar à tarde com os vizinhos, olha lá. Olha a ideia. Irmãos, você acredita que a casa dela se encheu? Sabe como foi? As crianças gostaram do cachorro dela. E ela, venham meninos, vamos aqui crianças. Começou a dar lanche por meninos.
para brincar com o cachorro. Com o cachorro. Conclusão, ela juntou as crianças e começou a fazer um evangelismo com as crianças. E aí depois, aí a célula começou a encher de criança. Porque ela começou a dar lanche, gosta de lanche, né? Coisa boa, aleluia. E ela começou a fazer brincadeira com as crianças. Daqui a pouco foram os pais das crianças para conhecer que casa era aquela. E ela, quando nós fomos lá, eu e Marcos, ela estava com uma cela de adultos e uma de crianças por causa do cachorro que Deus deu a ideia a ela. Vamos aplaudir o Senhor, Ele tem ideias. Ele tem muitas ideias para te dar. Vai, pede a Deus que Deus dá. Talvez seja uma galinha, que tá lá. Vai pular para o outro lado do vizinho e você vai buscar a galinha. Oh, querida, essa galinha é minha. E faz um papo com o vizinho. Olha, deixa eu lhe contar esse testemunho bem rápido. Eu estava lendo um livro de uma mulher muito tímida. E ela disse, meu Deus, eu não sei evangelizar. Meu Deus, o que eu faço? Aí Deus deu uma ideia a ela. Faça bolo e dê para o vizinho. Sabe o que ela fazia? Fazia um bolo gostoso. E chegava lá. Olá, vizinho querido, trouxe um bolo para você. Diz que a mulher quase tinha um troço. Será que tem veneno nesse bolo? Não, mas aconteceu com tanta gentileza. Ela ganhou seus vizinhos. Então Deus tem uma estratégia para lhe dar, amém? Mas de uma coisa eu sei. Sua célula vai crescer. Fala para o seu irmão. Sua célula vai crescer. Você vai fazer a diferença em nome de Jesus. Aí, quarta coisa que nós temos que imitar. Olha, a primeira coisa é ser exemplo. Diga, eu devo ser um exemplo. A segunda coisa é desafiar seus líderes. Desafie. Olhe para eles. Ajude a descobrir os dons que eles têm. Né? Desafie eles a saírem do medo. A acreditarem neles mesmos. Afirme, elogie. Eles são capazes sim. A quarta coisa é confie em responsabilidade. Olha que coisa linda. Mas você vê que tem uma mãozinha aí com o bebezinho, né? Que a mãe tem juízo, né? Tá lá com a criança para que a outra se sinta responsável. A outra não tem ainda idade muito para cuidar da irmãzinha, mas está ali. Mas a mãe está ali junto. E Jesus, Ele confiou nos discípulos a autoridade dEle. Então, nós devemos confiar responsabilidade aos nossos discípulos. Lucas 10, 19. Vamos ler juntos? Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Jesus estava dizendo, olha, pode ir no meu nome. Vocês têm a minha autoridade para evangelizar. Que coisa tremenda. Mas ele está confiando em quem, minha gente? E confiando em gente simples. Em pescadores. Jesus está confiando responsabilidade em gente comum. Mas ele confiou a autoridade dele aos seus discípulos. Lá em Marcos 16, olha o que está escrito. 17, 18, Marcos 16. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, nós devemos confiar a responsabilidade aos nossos discípulos e ajudá-los a cumpri-las, para que eles possam desenvolver o chamado deles. Eu acho tão tremendo. Lá em Lucas 16, 10, Jesus diz, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Gente, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Como que o seu discípulo vai ser fiel no pouco, se você não confia nada a ele? Você precisa confiar tarefas na célula. Como que ele vai se tornar um grande líder se ele não faz nada? Ele tem que fazer coisas. Desafie seu discípulo a vir para a escola ministerial. Olha para mim. Todo bom líder traz toda a célula para a escola ministerial. Porque aqui eles estão aprendendo.
mais rápido. Eles vão desenvolver mais rápido. Você discipulando, treinando eles nas células, eles na escola ministerial. Irmãos, com 6 meses já podem ser discipuladores. Sim ou não? Eu me lembro, José Milton, com 7 meses, já era líder de célula. Sim, 7 meses. Eu não sei quanto tempo, Tiago, 1 ano? 8 meses, Tiago já era líder de célula, 8 meses de convertido, irmãos. Um novo convertido com 8 meses pode ser líder de célula, sim. Se tiver com fome, com sede, estudando na escola ministerial, sendo bem discipulado, sendo treinado. Bota as pessoas para trabalharem. Vai fazer visita, vai com 2, 3, para ensinar eles a fazer visita também. Acredite nos seus discípulos e dê responsabilidade. Fique lá só observando. Se ele gaguejar, bom irmão, pensador que eu. Se ele estiver assim, segura. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Nem pedi autorização a Gêmeos. Estou nem vendo ele, vou contar. Vejam bem. Gêmeos, irmãos, Gêmeos era tão tímido, mal falava. E Damares sempre foi muito expressiva. Eu dizia, meu Deus, me ajuda a treinar Gêmeos. Ele estava na minha célula. Eu disse, Gêmeos, tu vai facilitar a palavra hoje. Na boa, irmãos, ele estava lá. De repente, quem chegou para supervisionar? Pastor Marcos. Gente, eu vi as pernas de Gêmeos assim, olha. Parecia uma folha que estava balançando com o vento. A mão dele chega a fazer assim com a folha da célula, meu Deus. Gente, mas o que acontece? Gêmeos hoje é um grande líder, amém, irmãos? E ministra louvor, nem parece que o dia Gêmeos era tímido. Mas tem que alguém incentivar. Sim ou não? Tem que acreditar. Eu sei que é tremendo ou não tremendo, ele deu toda a palavra. Eu dizia, glória. Então é assim, se ele estiver facilitando o louvor e ele estiver falando junto com a música, ninguém entende nada do que está falando. Aí você diz, olha, espere, pelo menos ficar no instrumental. Ou então fale depois terminar a música. Mas não fale junto com a música, que ninguém entende. Mas foi muito bom, né? Mas não mata o discípulo não, você elogia ele. Que coisa maravilhosa. Só tem um detalhe. Fale quando tiver o instrumental. Dê aquela ajudada para que ele vá, depois bota ele de novo. E aí, você vai lá. Rapaz, foi melhor do que outra vez. Glória a Deus. Só melhora só um pouquinho isso. Aí depois ele vai de novo. Daqui a pouco ele está perfeito. Amém, irmãos? Mas você tem que confiar a responsabilidade aos seus discípulos. Como é que eles vão ser fiel no mundo se não tem nada para fazer na célula? Nunca vão sair do banco. Olha, em Mateus 17, eu achei tremendo isso. 17 ao 21. Jesus estava lá no monte. E aí, ele ficou com a roupa toda resplandecente. Sim ou não? Se lembram? E Pedro disse o quê? Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui. Se lembra dessa cena? Lá em Mateus 17. Aí Jesus disse, não, nós vamos descer. Quando eles desceram do monte, quem estava lá no pé do monte? Um pai bem nervoso, porque o filho estava endemoniado e os discípulos de Jesus não conseguiram o quê? Expulsar. Abra aí em Mateus 17, para você ver. Foi que Jesus disse. Na hora, Jesus ficou um pouco chateado. Na hora, ele teve que ficar um pouco bravo com os discípulos, né? E ele corrige os discípulos. Então, nós precisamos corrigir com amor e carinho, mas nós precisamos corrigir. Mateus 17. Olha aí no versículo 17. Aí o pai disse, olha, Senhor, meu filho é lunático. No 16, apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, Mateus 17, 17. Ó, geração incrédula e perversa. Eita, ele estava manso? Tá ou não? Jesus é amoroso, sim ou não? Mas ele corrige a gente, sim ou não? Aí ele olhou assim para os discípulos, rapaz. Andando com ele. E não expulsaram o demônio. Ó, geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, depois da bronca. Por que motivo nós não podemos
expulsar esse demônio. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Na hora, ele teve que corrigi-los por causa da incredulidade. Mas não ficou nisso. Jesus corrigiu, mas Jesus, ele foi amoroso. Ele foi ensinar os discípulos como expulsar demônios. Por que, Senhor? O Senhor conseguiu e nós não conseguimos. Olha, estamos aqui, ó, há horas. Estamos suados aqui, ó. E nós não expulsamos. Aí Jesus disse: porque existem castas que só se expulsam com jejum e oração. Olha para mim. Talvez sua célula não está crescendo, demônios te resistindo. Não quer que seu setor cresça. Não quer que sua célula multiplique. E dependendo do bairro, é mais resistência. Com tipos de demônio assim, tem que ser com jejum e oração. Convoque um jejum e oração com toda a sua célula, com o seu setor, e a coisa vai romper. Quem crê nisso, diga amém. Vai romper, eu creio nisso. Porque Deus, com a glória dele enchendo a tua célula, os pecadores vão ser atraídos. Quem crê nisso? Gente, vai entrar na sua casa. O que foi que aconteceu? Olha, aqui tem. Deixa eu contar uma experiência bem rápido. Eu sei que eu estou passando da hora. Mas aconteceu uma coisa bem interessante na célula de Gil. Ela me contou que uma senhora chegou lá e foi bater na porta dela. E a mulher, não sei como ela soube, disse que tem uma mulher aqui que é uma mulher de oração, uma coisa assim. E é uma mulher que ora e as coisas acontecem, uma coisa dessa assim. Depois eu vou trazer ela para contar esse testemunho. Gente, ela ficou impressionada, porque a mulher nem sabia que tinha célula. E ela disse: é aqui mesmo, pode vir. E orou com a mulher, e evangelizou a mulher. Deus faz isso, amém, irmãos? Gente, vai para a sua célula que você nem sabia como chegou, mas a presença do Senhor vai atrair as pessoas para a sua célula. Diga amém. Então, Jesus, ele ensinou: olhe, façam isso, né? Mas eles não conseguiram. Mas Jesus não disse a eles, né, que eles não iam conseguir. Ele ensinou. Vocês não conseguiram porque ficou faltando mais jejum e oração. Então, Jesus estava lá, animando eles, que na próxima vez eles iriam realmente fazer milagres maiores, eles iam ver. Efésios 4:29 diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajude os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então nós precisamos, como líderes, elogiar mais. Para os nossos discípulos crescerem, é necessário que a gente elogie, sabe? Coloque responsabilidade. E você vai vendo seu discípulo desenvolver e crescer. Você sabia que Jesus foi investindo tanto nos discípulos dele, que quando chegou, eu achei tão interessante, em João 17, Jesus olhou para eles e Jesus disse a ele: olhe, vocês não apenas são os meus servos, vocês são agora meus amigos. Porque os discípulos deixaram de ser criança na fé e foram amadurecendo, foram se tornando homens de responsabilidade. Jesus confiava tarefas a eles e eles cumpriam. Depois contava tudo para Jesus: olha, fizemos isso, Senhor, oramos por demônios, e eles oramos por pessoas, os demônios foram expulsos, e nós libertamos gente, vimos o Senhor fazendo milagres, houve curas. Jesus viu aqueles discípulos desenvolvendo, sendo homens responsáveis, e Jesus disse: agora vocês são meus amigos. Os nossos discípulos vão crescendo. Hoje, nossa alegria, né? Quando eu vejo o pastor Márcio, a pastora Keila, a pastora Ana Márcia, a pastora Cléo, são agora co-pastores conosco. Eles cresceram no amor por Deus, no amor pelas pessoas, no amor pelos discípulos. E agora não são apenas discípulos só nossos, são agora nossos amigos. São pessoas que trabalham junto conosco no ministério, carregam peso,
sofre conosco. Que coisa linda, irmãos. Saber que os nossos discípulos estão crescendo porque nós estamos confiando responsabilidades e eles estão cumprindo. Seus discípulos também precisam crescer. E você precisa animá-los. Você vai conseguir sim. Você vai ser um líder melhor do que eu, amém? E por último, a última coisa que Jesus fazia é que nós temos que imitar, é orar pelos nossos discípulos. Olha aqui em João 17, 20, Jesus disse, não estou orando somente por eles, mas também por aqueles que crerão em mim no futuro por causa do testemunho deles. Não estou orando apenas por esses. E eu achei forte esse texto aqui, que Jesus fala para Pedro, lá em Lucas 22, 31 e 32. Olha o que Jesus diz para Pedro. Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo, como o trigo, quando se separa a palha. Porém eu, olha Jesus dizendo a ele, em oração, eu supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando te converteres, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Eu achei isso demais, irmãos. Né? Jesus estava falando que Pedro ia passar por uma peneira. E ele iria desagradar o Senhor. Porque, de fato, Pedro disse, nunca, Senhor, eu por ti darei a minha própria vida. Eu vou lhe defender. E negou Jesus. Imagina a decepção que ele ficou com ele mesmo, sim ou não? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Mas Jesus antes disse, olha Pedro, Satanás quis peneirar com você como trigo. Mas eu orei por você. Quando você se arrepender, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. E foi isso que aconteceu. Pedro se tornou um homem forte na casa do Senhor. Você sabia que Pedro, ele era um dos principais líderes lá de Jerusalém. O líder sênior era Tiago, meu irmão do Senhor. Tiago, Deus colocou como líder principal. Mas Pedro e João se tornaram colunas. Um dos principais líderes em Jerusalém. Esse homem aqui, que tinha negado Jesus. Mas que Jesus intercedeu por ele. Você precisa dizer aos seus discípulos que você ora por eles. Sabe o que vai acontecer? Seus discípulos vão se sentir amados e vão se sentir importantes. Amém, irmãos? Então, para eu e você sermos líderes como Jesus, eu achei isso fortíssimo que o pastor Paulo Jeff falou. O mais importante não é quantas pessoas eu lidero, mas quantas pessoas eu estou servindo. Um líder como Jesus, ele não se importa com a quantidade de pessoas que ele lidera. Não. Ele se importa quantas pessoas ele está servindo. Porque um líder como Jesus é servo de todos, irmãos. Lá em Marcos 10:45 diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o que é necessário para eu e você sermos um líder como Jesus? Primeiro, nós temos que ser exemplo, temos que desafiar nossos líderes a crescer, temos que elogiá-los muito para que eles se vejam como Jesus vê. Temos que fazer eles acreditarem naquilo que Deus deu para eles como chamado. Precisamos confiar responsabilidade, incentive-os e ore por eles. E diga para ele que você ora por eles. Eu queria que você ficasse em pé. Nós vamos orar agora. Senhor, nós queremos ser líderes como Jesus. Nós queremos que o Senhor nos ajude a melhorar. Ore por você. Você que é líder, ore por você, para você melhorar. Naquilo que você está falhando como líder. Talvez você não esteja